Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus. Nos colocamos sobre os seus pés e abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Aleluias. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Quanto acharam, digam amém. A minoria. Glória a Deus. E o versículo de número 17, irmãos. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 17. A minha Bíblia, ela é revista e corrigida. E está escrito assim, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém, irmão? Tome vossos assentos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje nós queremos trazer um assunto doutrinário, um assunto bíblico sobre essa questão de não falsificar a palavra de Deus. Porque tem gente, irmãos, que falsificam a palavra de Deus. Tanto a escrita como a falada. E antes que mais nada, ou antes que tudo, eu gostaria muito de trazer princípios, começo de todas as coisas. E eu quero falar, por exemplo, das primeiras civilizações que aconteceu ou que se deu na Mesopotâmia. Essa palavra Mesopotâmia ela tem duas linguagens, que é meso, meio, e potâmia, rio, meio, rio. Ou também é conhecido como entre rios. Foram as primeiras civilizações que se criaram próximo, junto a dois rios, chamado Tigre e Eufrates. Esses dois grandes rios mencionados
no livro do Gênesis. E as civilizações que nasceram na Mesopotâmia, junto desses dois rios, Tigre e Eufrates, foram os sumérios, os arcádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Justamente na civilização dos caldeus, tinha uma cidadezinha ali chamada Ur. Era muito conhecido como Ur dos Caldeus, de onde saiu o patriarca Abraão. O calendário que é exposto a essas primeiras civilizações é decrescente, porque é o calendário hebraico, ao que tomo nota, e ele vai de 2350 a 4000 antes de Cristo. Os irmãos aqui que leem Bíblia, que têm uma afinidade com a Bíblia, que conhece Bíblia, eu já não falo de mim sem nenhum espírito de soberba, que em uma gincana eu fui considerado o terceiro biblista, mas quem lê Bíblia sabe que do capítulo 1, pastor, do livro do Gênesis, do livro do Bereshit, início, começo, princípio, do capítulo 1 do livro do Gênesis ao capítulo de número 10 apenas, todo povo, toda raça que existia falava apenas uma só língua. Falava apenas uma só língua. Desde o início em que Deus conversava com Adão, passando por todos os patriarcas e suas civilizações, Noé, até mesmo pós-dilúvio, o povo ainda permaneceu falando uma só língua, mediante a todas essas civilizações que mencionei aqui. Portanto, somente no capítulo de número 11 do livro do Bereshit, Gênesis, os irmãos sabem que o povo Nirod resolveu fazer uma torre, e a pretensão dele de fazer a torre, apesar de ser política, aquilo ali, mas a pretensão dele era de chegar até os céus. Um americano teólogo bem estudioso, chamado John Huston, ele
estudou muito sobre as civilizações antigas, inclusive a biografia de Nimrod, porque há livro extra-bíblico, diz que ele subia no último topo da torre e ele pegava um arco e soltava aquela flecha à altura do céu, assim, do espaço, e ali ele determinava que subisse, digamos assim, mais 10 metros, mais 15 metros, e ali aquela construção prosseguia. Até que Deus, o Eterno, o Soberano, o Criador, olhou para a terra e ele resolveu dizer o seguinte, ou fazer o seguinte. Aí é quando eu preciso da igreja, o microfone está espalhado aí. Leiam Gênesis capítulo 11, versículo 6, por favor. Vai me ajudar muito. Gênesis capítulo de número 11 e o verso de número 6. E por favor, do 6 ao 9, apenas 3 versículos. Gênesis capítulo de número 11, 6 ao 9. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Olha aí. E isso é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para todos os que nele intentarem fazer. Iam desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Versículo 9. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra dali, e espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Muito bem. Então veja, do capítulo 1 do Gênesis até o capítulo 10, todo mundo falava uma só língua. Até o capítulo de número 11, aonde o Senhor resolveu mudar a fala, o dialeto das pessoas. E ali surgiram várias línguas. Por conseguinte, segundo esse grande teólogo, John Houston, ele falou que houve necessidade de também alguém se comunicar por meio da escrita. Porque o assunto que nós iremos aplicar aqui hoje é não falsificar a palavra de Deus. E essa expressão minha, essa minha fala de não falsificar a palavra de Deus, eu quero aplicar aqui para os irmãos, ensinar, passar para os irmãos que tanto é na escrita como na fala também. E nós iremos chegar em assunto muito importante aqui. Agora escute. Hashem, não é axé, é Hashem. Deus falou para Moshe.
Moisés falou com ele na sarça. E comenta-se que Deus tanto fala com Moisés, como também escreve para Moisés a linguagem do hebraico massorético. Era uma linguagem onde não se usava a vogais, só as consoantes. Ele escreveu com seu próprio dedo o decálogo, as 10 palavras, as 10 letras, os 10 mandamentos. E o próprio Deus pediu para Moisés que ele escrevesse um livro para a memória do povo. Eu estou falando isso para que vocês entendam tanto a fala quanto a escrita. Leiam Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 14, por favor, irmãos. Êxodo, capítulo de número 17 e o versículo de número 14, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata ao ouvido de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque e debaixo dos céus. Muito bem. Moisés, ele coleta todo tipo de informação que ele já tinha das gerações, e ele agora começa a escrever o que nós conhecemos como Pentateuco, que é 5 estojos ou 5 livros, que são os primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento, conhecido na terra de Israel, na nação de Israel, como a Torá, a lei. E aí nós temos Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Após vem Josué, Juízes e assim sucessivamente. Então Deus pediu para que Moisés escrevesse. E a escrita seguiu, a escrita continuou. Depois de Moisés, Josué escreveu, depois de Josué, os Juízes escreveu, e assim sucessivamente. E hoje nós temos os oráculos de Deus, a Bíblia, o livro de Deus, entre alguns livros apócrifos espalhados por aí, porém canonizado, conhecido como livros sagrados, Bíblia sagrada, Bíblios, livros, Bíblia, livros sagrados, está aqui na sua mão e dentro dessa igreja. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre o hebraico codificado e o hebraico que é conhecido por nós como codificado. Escutem. Yahusha, que é o nome certo mesmo, que se fala pelo hebraico antigo, antes do povo de Israel entrar em Babilônia, alguém conhece muito como Yeshua. Israel hoje é Yeshua, mas
Antes de Babilônia, no período dos profetas, era Yahusha. Jesus, sabendo que a sua palavra poderia ser alterada, aí o que foi que Jesus disse? Veja aí Apocalipse 22. Apocalipse 22, 18 e 19. O que é que está escrito? Apocalipse 22, 18 e 19. O que é que está escrito? Vejam só. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade de Santa, que estão escritas neste livro. Terminou? Pronto, já leu 19, né? Vejam só. Percebeu que Jesus fala que quem tirar ou acrescentar sofrerá dano? Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia, irmão Rui, que tinha pessoa que iria ter essa capacidade de alterar a Bíblia. E você sabe que a gente já está vendo aí pelas redes sociais que querem mudar a Bíblia, querem inovar a Bíblia, querem trazer novas versões. Porque, como eu disse aqui uma vez, eles têm medo dessa palavra. Eu estou falando do hebraico codificado. Alguém leiam, por favor. Vocês vão entender o que é o hebraico codificado. O hebraico, irmão, ele é a única língua que a sua letra é por desenho. Aí você pode dizer, sim, mas existem outras linguagens aí que é como um desenho. Mas os desenhos que eu não quero mencionar o nome desses países aqui, mas eu quero apenas falar do hebraico, porque de respeito ao estudo, ao tema que estou trazendo, e essa escrita foi escrita no hebraico. Mas ela é a única letra que, quando a gente escreve ela, por sinal de trás para frente, ou melhor, da direita para a esquerda, ela dá um código, ela mostra um código. Eu vou mostrar como é isso para vocês aqui. Leiam aí, irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 18, e preste atenção. Mateus capítulo 5, versículo 18. Preste atenção. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nenhuma jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Até que o céu e a terra passe, nem um tio, nem um jota se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aí tem um problema. A Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, a Bíblia original não tem nem J e nem tio. E agora? Como é que fica o negócio? É por isso que eu estou falando da escrita e estou falando da fala
E o estudo de hoje é sobre não falsifiquem a palavra de Deus. Eu gostaria que Thaisa se aproxime aqui. Sem Bíblia. Aqui tem logo 3. Pode subir. Som. Pega aqui. Pega essa Bíblia aqui. Eu tenho poucas Bíblias em casa. Vejam só. Desse lado de cá, por favor. Escutem. Essa Bíblia, por isso que eu falei, eu fui considerado o terceiro biblista numa gincana. Presta atenção. Essa Bíblia, ela tem escuta a versão que ela tem, as versões que ela tem numa só Bíblia. Fala no seu microfone. Leia aqui. Aqui. NBV. Agora fala aqui. Nova Bíblia Viva. Certo. Agora lê essa aqui. NT. NTLH. Lê aqui. Nova tradução na linguagem de hoje. Agora lê aqui. NVI. Nova versão internacional. Agora lê essa aqui. Aqui. RA. Almeida Revista e Atualizada. Agora lê essa aqui. RC. Almeida Revista e Corrigida. Eu tenho essas Bíblias individual, separada em casa, como essa aqui, por exemplo. Vocês já notaram que quando eu vou trazer um estudo ou pregar, eu digo a minha Bíblia é revista e corrigida, porque alguém pode ter aí no meio uma Bíblia revista e atualizada. Vá abrindo aí em Mateus capítulo 5, versículo 18. Eu estou falando isso porque eu vou mostrar para vocês que a Bíblia de vocês dizem, assim como a minha também diz, que nem um tio, nem um J se omitirá da lei. Mas espera aí. Mas não existe tio, nem existe J no hebraico. Aí escute aqui, 5,18 de Mateus. Escute o que ela vai ler. 5, verso 18. Vamos achar aqui. É até difícil. É até difícil, né? Vamos ver aqui. Não, aqui, ó. Pega aqui desse lado da Isa. Pronto. É aqui mesmo. Lê aí. Fala para o pessoal ouvir, vai. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i. Olha. Fale com tonalidade mais forte. Nem o i. Um i. Nenhum i. Aqui ela viu, ela está vendo com os próprios olhos dela e ela está lendo que nenhum i. A gente costuma ler nem o J e nem o tio. Vai, nem o i e o que mais? Prossegue. Ou o tio jamais passará. Já apareceu tio, nem um i e nem um tio. Na sua está nem um J e nem um tio. Nessa Bíblia apareceu nem um i e nem um tio. Muito bem. Agora vamos fechar essa aqui. Agora eu estou passando para a mão dela uma Tanakh Brit Hadassah. Eu estou passando para ela agora uma Bíblia judaica. Ela está vendo com a própria, ela está vendo com os próprios olhos dela aqui, completa. Agora presta atenção, presta atenção. Por isso que eu digo, a tradução original é perfeita. Olha só o que foi que Yeshua ou Yahusha, que Jesus falou. Olha a diferença agora, pega aqui. Olha a diferença, leia aqui por favor.
aqui. Escuta o que ela vai ler. Sim, em verdade, digo a vocês, até que os céus e a terra passem em meio cuide. Peraí. Como é o nome? Cuide. Não. Como é o nome? Cuide, será? Não. Iude. Iude, ela está lendo aqui Y, não é isso? Fala aí no microfone. Y-U-D. Iude. Que letra é Iude? É a letra Y de Yeshua. Iude. Aí vem o código do hebraico. Se o I substitui o J, logo nós temos Jude, não é isso? Não é isso? Se é Jude, então é judeu. Já mostrou uma tribo de onde vinha o Messias. Por isso que o hebraico é código. Aí ele diz aqui, nenhum Iude, continue. Ou um traço. Pare. Nenhum Iude ou um traço. Aí os tradutores, principalmente João Ferreira de Almeida, entende esse traço como tio. Mas ela está lendo o original. Aqui é original, irmão. Muito obrigado, viu? Entendeu? Entendeu mesmo? Obrigado. Então veja só. Ela leu a original, a Bíblia original. Jesus disse, nenhum Iude, Y-U-D. Iude. O Y tem força de J. Então se a gente for ler, a gente lia Jude, que é judeu, Judá, da onde nascia o Messias. Por isso que o hebraico é codificado. Ô pastor, então Jesus não disse nem um J, nem um tio, não. Não. Ele disse nem um Iude e nem um traço. Por quê? O hebraico também tem traços. Vocês já viram como eu escrevo Isaquiel com linguagem hebraica? Eu coloco I-S-A-A-K, aí eu quebro, eu coloco um traço em cima do K para separar o El, que é de Deus. Isaac significa sorrisos e o El significa Deus, sorrisos de Deus. Entendeu, irmão? Então aquele traço, o traço existe na linguagem hebraica. Mas o nome, mas eu vou fazer uma pergunta retórica, não sei se os irmãos vão ter força para responder. A nossa linguagem portuguesa tem J ou não? A igreja não teve força para responder. A nossa linguagem portuguesa, o nosso alfabeto tem J ou não, irmão? Sim. Tem tio ou não? Sim. Não tem? Então, no hebraico não precisa. Mas na minha linguagem portuguesa precisa, porque contém o J e contém o tio. Então, Abraão com tio, Abrão, que na verdade, irmão, mas pastor, e como era que se falava Abraão se não tinha tio? Se falava Avraham, por causa que o M dava força do tio. Avraham, o M dava força do tio. Mas quando a gente pega Abraão e traduz para a linguagem portuguesa, a gente tem Abrão, que significa pai de um povo. Aí tem um tio, não tem Abrão?
Abrão tem um tio. Aí, Abraão tem um tio também, significa pai de uma grande multidão. Agora, Abraão, sem o tio, significa pai estéril. Olha a força do tio. Eu não sei se os irmãos entenderam, que aqui nós estamos no culto de doutrina como fosse uma aula. Quando eu digo Abrão, Abrão era o primeiro nome de Abraão. Abrão, pai de um povo. Abraão, pai de uma grande multidão. E Abraão, sem usar o tio, é pai estéril. Ele nem é pai de um povo, nem é pai de uma multidão, porque tirou um tio. Olha a importância quando Jesus disse que não se tira um traço. Outra coisa também. Yeshua. Yeshua. Tem um Y no começo, que tem a força de J. Se eu digo Yeshua, eu estou dizendo, o Senhor é salvação. Mas se eu quebro o Y, se eu não falo Y, se eu falo apenas Shua, eu estou dizendo salvação, mas de quem e por quem? Está vendo, irmão? Que nem o J nem o tio se omitirá, porque se tirar, fica a desejar. Eu não sei bem se os irmãos estão entendendo, porque isso aqui, irmão, é teoria de ciência, irmão. Isso é teoria de ciência, certo? Vocês sabem que a nossa linguagem portuguesa, ela antigamente se escrevia, ela não se escrevia Egito, ela se escrevia Egipto. Ela não se escrevia Jó, ela escrevia Job. Ela não se escrevia Jacó, ela se escrevia Jacobe. Era a nossa linguagem lá atrás. Ela não se escrevia Davi, ela se escrevia David. E Jesus tinha um acento agudo em cima do U. Essa era a nossa linguagem portuguesa, até que veio melhorando. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam a linguagem, tanto falada quanto a escrita. Agora escute. Leiam Mateus capítulo de número 21, versículo 42. Jesus lia as escrituras, irmão. Jesus, ele lia as escrituras, e digo mais, ele não somente lia, como ele examinava. João 5,39, ele disse: examinais as escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vejam aí, Mateus 21, 42, por favor. O tempo está indo embora, vamos ganhar tempo. 42. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isso, e maravilhoso aos nossos olhos. Vejam só, quando alguém ia confrontar Jesus, ele dizia: vocês não têm lido nas escrituras? Se Jesus dizia isso, era porque ele lia as escrituras. Vejam também Mateus capítulo 22, versículo 29. E outro alguém procura Lucas capítulo 24, versículo 27. 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Lucas 24, 27. Veja o que ele disse: vocês erram porque vocês não leem as escrituras, e vocês não conhecem o poder de Deus. Jesus conhecia a Bíblia, irmão. Aliás, ele foi o próprio autor da Bíblia. Ele foi o próprio autor. Lucas capítulo 24, versículo 27. E, começando por Moisés, todos os
Ô irmã, desculpe, mas eu vou fazer questão que chegue o microfone até a senhora, viu? Não, mas é preciso. Então alguém passa. Som. Isso aqui tá ruim, pastor. E começando por Moisés e por todos os profetas, Sim. explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Olha aí. Quando os dois discípulos estavam indo no caminho de Emaús, no domingo pela manhã, eles estavam todos decepcionados, os dois discípulos, indo pelo caminho de Emaús. Até que Jesus apareceu junto dele, não deixou eles conhecer a princípio, e diz a Bíblia que Jesus começou a falar das Escrituras desde Moisés, passando pelos profetas, a respeito do Messias. Jesus conhecia de Bíblia, irmão. Jesus era bom de Bíblia. Era Jesus? Não brinque não, meu irmão. Quando os metidos a besta, doutores da lei, iam para cima dele, ele dizia: vocês não têm lido nas escrituras? Como se quisesse dizer: vocês não leem as escrituras? Leiam as escrituras, irmão, porque você conhecendo isso aqui, olha, ninguém coloca vocês no bolso. Por que é que aí afora ninguém vem com papinha pro lado do pastor Isaquiel? E vocês sabem disso. Exatamente, ele falava na mansidão, mas ele aplicava. Vocês não têm lido nas escrituras? Vocês erram por vocês não leem as escrituras. E irmão, escute, vamos mais para cima, estou terminando. Paulo lia as escrituras, irmão. Veja Atos dos Apóstolos 17 e 20, por favor, usem o microfone. Tem mais aqui, irmão, tem outro aqui, ó. Tem um aqui embaixo, Atos dos Apóstolos 17 e 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Eita, homem bom de Bíblia! Ia para a sinagoga 3 sábados consecutivos, disputar com os judeus sobre as Escrituras, mostrando que aquele Jesus que o povo mataram, que morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, e era o Yeshua HaMashiach, era o Salvador do mundo, irmão. Apolo, o apóstolo Apolo, o discípulo Apolo, o camarada era eloquente nas escrituras, irmão. Eloquente nas escrituras, ele era eloquente. Superior a Paulo, sabia disso? Vejam aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 24 a 28. Vejam aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, versículo de número 24 a 28, irmão, por favor. E chegou Éfeso, um certo judeu. E chegou a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, certo, natural de Alexandria, certo, né? Varão eloquente, bom de Bíblia, irmão, bom de Bíblia. Varão eloquente em que, irmã? E poderoso nas escrituras. Eita! O camarada era eloquente e poderoso nas escrituras. Aqui ó, ninguém colocava ele para trás. Ele conhecia a Torá e conhecia o Talmud, ele conhecia os pergaminhos. Ninguém colocava Apolo no bolso, irmão. O camarada era eloquente na palavra. Está escrito no capítulo tal, versículo tal, diz assim. E no outro livro diz assim. E no capítulo tal, versículo tal, do outro livro diz assim. O camarada era bom, ninguém ia com ele não.
Muito bom, continue. Atos dos Apóstolos 18, 24 a 28. Este era instruído no caminho do Senhor. Sim. E fervoroso. De espírito falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Isso, ele não conhecia o batismo do Espírito Santo, mas ele era bom de Bíblia. Isso aí é outra história. Vejam aí, irmão, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 16. E agora o negócio vai esquentar, porque está terminando. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Agora o negócio vai terminar, porque está terminando, aí agora o negócio vai esquentar. 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indotos e inconstantes, torcem e igualmente os outros escrituras para a sua própria perdição. Está vendo, irmão? Pedro falando que outras pessoas fariam outras escrituras para a sua própria perdição. Veja, desde lá de Pedro já escreveu sobre isso, certo? Agora vem o apóstolo Paulo no livro de 2 carta aos Coríntios, no capítulo de número 2 e o versículo de número 17. Paulo disse assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. Porque tem gente que falsifica a palavra de Deus, tanto na escrita quanto na falada, na fala, na linguagem. Escute, ele disse: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Olha ainda o que Paulo disse na mesma carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e o versículo de número 2. Ele diz assim, agora essa é forte: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Que por quê, irmão? Escute que eu vou falar, viu? Essas coisas aqui que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando o que, irmão? A palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação de quê? Da verdade. Pregue Bíblia, pregue verdade, irmão. Eu não digo quando a pessoa se confunde. Às vezes as pessoas se confundem, né? Às vezes a gente dá uma oportunidade a alguém, aí vai alguém e diz assim: saúde da igreja com a paz do Senhor, amém. Eu quero deixar para os irmãos o Salmo 91. O Salmo 91 para a meditação dos irmãos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí quando a pessoa se confunde, tudo bem. Quando a pessoa se equivoca, tudo bem. Agora, uma pessoa sã de consciência e expressar alguma coisa semelhante, aí é complexo, é complicado. Não é, pastor? É complicado. Pronto, eu estava conversando esses dias com a missionária dirigente Ana Rogério. Esses dias a gente estava conversando, não é? Porque chega alguém assim, irmão Rui, aí diz assim: o Senhor, eu quero deixar para a tua meditação Salmos 23. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O salmo está errado. O salmo está errado.
O salmo é: o Senhor é o meu pastor, mesmo que dirija para alguém, mas o salmo é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente conversou esses dias sobre isso. Então, tem um hino aí, eu vou me lembrar do hino e talvez eu vou colocar no grupo. Tem um hino aí que o hino vai tocando, aí vai cantando o salmo 91. Aí ele cantando, no Salmo 91, cantando, ele diz: aquele que habita no meu esconderijo. Aquele que habita no meu esconderijo. O Salmo é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o Salmo não fala no meu esconderijo, mas a música, a cantora, o cantor diz: aquele que habita no meu esconderijo. Agora escute. Mencione nome não. É porque está nas redes sociais. Está na rede social. Escute. Então, meus irmãos, escute que eu vou pegar um negócio aqui, vai ser forte. Eu pesquisei, a gente tem 10 minutos. Eu pesquisei nas redes sociais e eu encontrei 3 pessoas fazendo uma junção, uma ligação de 2 Reis, capítulo 5 e João, capítulo 5. Vocês conseguem dividir a Bíblia e ver os 2 livros? 1 Reis, 2 Reis, capítulo 5, fala de Naamã leproso, que para se curar precisou mergulhar nas águas. E João, capítulo 5, fala do paralítico do tanque de Betesda. Aí, um pregador pregando nessa área, ele disse: um precisou ser curado molhado, e o outro precisou ser curado molhado, mas foi curado enxuto. Só quem está ligado é que está entendendo o que eu estou dizendo. Aí foi o pregador e disse: vocês querem a promessa de vocês como? Vocês querem a promessa de vocês enxuta ou molhada? Aí essa frase saiu subliminar. Essa frase saiu subliminar, como se fosse segundas intenções. E aí, irmã, quer enxuta ou quer molhada? Se ligou? Por quê? Pegou a junção de 2 Reis capítulo 5, que Naamã teve a cura molhada, e o capítulo 5 de João, que o paralítico teve a cura não molhada. Vocês estão notando, irmão, que estão falsificando a palavra de Deus? Vocês estão sentindo isso? E vocês aí embaixo, que não conhecem Bíblia, não come Bíblia, não lê Bíblia, não chega para fazer um estudo bíblico, come tudo, passa partido despercebido, porque não conhece isso aqui. Escute. No livro de 1 Reis, capítulo de número 18, no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo 22, está escrito o desafio de Elias no Monte Carmelo com os profetas de Baal, não é isso? Aí quando vai ter aquela peleja, aquela guerra, tem um momento em que chega a vez de Elias. Clamaram lá Baal, e Baal não respondia nada, e chegou a vez de Elias. Elias disse: agora é minha vez. Leiam aí, irmão, 1 Reis, capítulo 18, versículo 32. Leiam aí.
1 Reis, capítulo 18, versículo 32. Leiam aí. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Certo. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Muito bem. Então, Elias consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E a Bíblia diz que ele fez um rego ao redor do altar para colocar água. Aí o pregador pregando disse: os irmãos entenderam que os irmãos precisam abrir o rego. Se vocês não abrir o rego, irmão, Deus não vai operar. Abre o rego, irmão. E uma coitadinha de uma irmã lá atrás: ô glória, quem abre vai dar aqui. Eu estou dizendo isso aqui, mas estou ensinando a vocês que vocês comem tudo dentro dessa igreja. Tudo falta de Bíblia, irmão, de conhecer isso aqui. Ó. Aí vem para uma igreja dessa para aprender. Que pregação é essa, irmão? Que negócio é esse, irmão? Que tipo de mensagem é essa? Deram oportunidade a um varão, ele começou a pregar, ele pregava muito assim, sabe? Aí ele foi falar aquela parte do Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Segundo as intenções, pastor. Eu conheci que ele falou com o pastor. Falsificando a palavra de Deus, irmão. E o pastor? Eu conheço ele, ele falou com o pastor. Tem muita gente aí, olha, irmão, eu vejo muitas postagens nos grupos que os crentes acham muito bonito esses homens falando nas internet e tal. Aí posta no grupo. Aí tem um camarada dizendo: Deus não honra, Deus não honra privilégios. Deus não honra ao que luta, ao que se esforça. Deus honra aquele que nega, que se renega, que se regenera. Eu disse: Deus honra os dois. Deus honra o que se regenera e honra também os que se sacrificam, os que têm privilégio. Vejam só. Aí eu citei, veja aí, Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. O Senhor dizendo: ao que vencer, farei com que tenha suas vestes brancas. Tal. Então, meu irmão, vocês precisam, irmão, ler Bíblia. Quem leu isso aqui hoje? Um trecho. Quem leu? Não vale mentir. Porque eu li, irmão. Ela sabe aí. Ela pagou dormindo, eu lá com 3, 4 Bíblias, aqui tem logo 3. Eu tenho que estar lendo isso todo dia, porque eu não posso apagar a palavra de Deus na minha mente. Ou que eu erro, ou que eu acerte, eu tenho que estar lendo ela. Por quê? Josué 1:8, Deus disse para Josué: não te aparte da tua boca o livro desta lei, meditai nela de dia e de noite, porque fazendo assim, tão prudentemente te conduzirás. Isso é o manual de Deus na terra. E Isaías capítulo 8, versículo 20, isso aqui é um documento de Deus na terra. Isaías 8:20 diz assim: a lei e aos profetas, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca haverá alva, irmão, nem a vida
Minha gente, sabe por que tem gente fraca, gente fria, gente morna, gente que hoje quer Deus, amanhã não quer? Porque não se apega aqui com isso. Ela está dizendo que o justo cai, mas o justo se levanta. Ela está dizendo isso. Aqui tem resposta para tudo. A gente vai e chama um pregador, irmão Rui. Chama uma pregadora para quê? Para quê? Para estar profetizando para a igreja. Bíblia que é bom não tem. Palavra de Deus que é bom não tem. Aí está aí. Fraco. Irmão, isso aqui é que dá sustentabilidade à igreja, ao casamento, a uma amizade, a uma comunhão. É isso aqui, irmão. Pessoal, me para. Aí, fui para uma mini cruzada em São Martim com a irmã Ana e o pastor aqui. Pá. Só na palavra. Quando terminou, uma irmã chegou junto da irmã Ana e disse: seu pastor é Bíblia, viu? A senhora se lembra, irmã? Filha de uma pastora lá. Seu pastor é Bíblia, viu? Aí a irmã Ana disse: você não viu nada. Deus me encheu lá. Eu fiquei feito o Apolo, eloquente na palavra. Pá, livre para cair, porque diz assim tal. Não teve esse negócio de irmão, abre o rego, irmão, teu cajado me consola, irmão, teve essas coisas não, irmão. Foi Bíblia. Não é isso, pastor? Não falsifiquem a palavra de Deus. Se ela está dizendo, olha, eu deixei de ouvir um pastor, eu ouvia muito ele, mas deixei de ouvir esse pastor, porque esse pastor disse em Mateus capítulo de número 25, o noivo era ganancioso, irmão, entrou logo com 5 virgens e ficou a noite toda lá trancada com ela. Rapaz, eu vi, viu? Com os meus olhos, meus ouvidos, ele dizer isso. Ele disse que o noivo entrou com 5 noivas dentro do quarto, se trancou e ele era ganancioso. Queria logo 5 virgens. Aí eu disse: nunca mais escuto esse pastor. E não escutei mais não, irmão. Tirei ele do meu rol de mensagem. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou uma pessoa simples, um pastor simples, mas eu não negocio a palavra de Deus e eu não como porcaria, pastor. Eu não falsifico a palavra de Deus e sei como é que se come ela e sei como é que se aplica ela. Alguém pode até dizer aqui, porque a gente está numa rede, pode até dizer assim: sim, mas que história é essa de comer? Mas a palavra de Deus, ela é alimento. Aqui eu falo por parábola, aqui eu falo por conjectura, não é? Aqui eu falo por alegoria. A palavra de Deus é pão, a palavra de Deus é espada, e tem vários sentidos que se aplicam nessa questão. Então aí é com vocês. Se vocês quiserem, escute a mensagem de como vocês quiserem. Uma vez um pregador pregando aquela passagem de Atos dos Apóstolos capítulo 2, quando Pedro estava na prisão, o anjo foi, quebrou a prisão, disse: Pedro, agora monta aqui nas minhas costas que eu vou te levar. Saiu levando Pedro nas costas, irmão. Não existe, irmão, isso não está nessa escritura, irmão. Amém, irmão? Então que Deus abençoe. Espero que os irmãos tenham compreendido essa mensagem.